Meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada irmão e que a paz do Senhor reine em nosso meio, no nosso coração neste dia. Estamos começando o estudo, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje o nosso estudo é de número 48, está na nossa revista. E hoje o nosso assunto é sobre família cristã, que é o nosso tema de todo esse semestre, família cristã. E o assunto da lição é o desafio geracional. Então nós vamos falar sobre encontrando sentido nas diferenças. O nosso texto básico está em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim, né? A carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 9. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa carta de 1 Pedro fala conosco, né? Ela nos diz que somos um povo diferente, nós somos um povo escolhido. E assim como um povo escolhido, nós temos também uma missão, a missão de obedecer os princípios da palavra de Deus. Então, a nossa lição de hoje, cujo texto básico é esse que eu acabei de ler, aborda um assunto de suma importância. É um desafio, o desafio geracional para a família cristã, no tempo da evolução acelerada da tecnologia, trazendo inovações em todas as áreas da sociedade atual. Nós vivemos nesse tempo. Todos os dias nós somos surpreendidos por novos conceitos modernos, atualizados, constantemente atualizados. Todos os dias nós temos uma nova ideia, um novo conceito, uma nova filosofia, surge todos os dias. Então, o nosso texto básico para o desenvolvimento do estudo de hoje se encontra em 1 Pedro 2, de 1 a 9. E por quê? Porque Pedro, nesta carta,
Exorta a igreja a andar na obediência, mostrando em suas ações ao mundo uma conduta cristã verdadeira, segundo a palavra de Deus. Vós sois uma geração eleita e vocês estão aqui para mostrar a luz que vocês receberam do Senhor. Então, nesta carta, Pedro orienta os cristãos a viver sempre em louvor e adoração a Deus, reconhecendo a graça redentora de Cristo e entendendo que Ele é o fundamento de todas as coisas que existem por toda a eternidade. Tudo foi criado para Ele, por Ele e é para a glória dele eternamente. Então, tudo que foi criado, tudo que existe, tudo que é governado é dele e por ele. E como seus seguidores, nós temos deveres, tanto sociais, quanto os deveres que nós temos também com a nossa família. Nós temos deveres com a igreja. E para que sejamos verdadeiras testemunhas de Cristo, nós devemos pagar o preço de uma vida diferente. A nossa vida tem que ser diferente do mundo, promovendo o bem, através da paz, da boa convivência no lar e também na sociedade. Nós devemos viver para Deus. E se preciso for, nós sofremos para mostrar ao mundo Cristo, firmes na palavra que nos foi confiada, e nós temos que fazer isso a qualquer preço, sempre obedientes, sempre fiéis ao fundamento, sempre firmados na pedra que é Cristo. Ele é o nosso fundamento para todas as coisas. Cristo não é o nosso fundamento só para a salvação, não. Cristo é o nosso fundamento de vida, é o nosso alvo, é o nosso exemplo. Esse é Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Então, no texto proposto, nós encontramos a advertência de observar a palavra que nos é dada, não só para conhecê-la ou pregar ao outro, mas para seguir. Não adianta pregarmos ao outro a palavra se nós não a seguirmos. Não vai fazer efeito em nossas vidas. Nós temos que seguir para mostrar e não pregar para que eles entendam. Conhecer para pregar é uma coisa, conhecer para servir é outra, para viver é outra. E Cristo quer que nós conheçamos a sua palavra como essa geração eleita, separada por Ele e para Ele. Não nos deixemos dominar pela maldade, invejas, enganos, como diz a palavra, como nos diz a carta de Pedro, e não agindo com hipocrisia de viver como cristão e não mostrar frutos de uma vida alinhada com a palavra. Quantas pessoas vivem com esse título, mas não tem esta imagem. Nós não precisamos de título, nós precisamos de uma imagem de Cristo em nós. Então, acima de tudo, reconhecer em Cristo o modelo de conduta para nós como fundamento do nosso caráter cristão. Quando somos transformados por Cristo, Ele é o exemplo, Ele é o modelo que nós vamos seguir para que o nosso caráter seja transformado pelo seu Espírito. Então, quanto à nossa lição, nós sabemos que geração diz respeito ao grupo de pessoas que existem no mesmo tempo, recebem as mesmas instruções, vivem as mesmas experiências e por isso têm os mesmos conceitos de vida, enxergam os problemas do dia a dia pela mesma visão. São compatíveis com o modo de viver no presente, na sua geração. Cada geração tem o seu tempo
de existir e tem o seu modo de viver. Então, um período de 2 décadas é suficiente para que uma geração se distancie da outra em todas as suas formas de agir. Em 20 anos uma coisa muda demais, a vida muda, o progresso muda, tudo muda, vai mudando, já não é do mesmo jeito. Que as coisas evoluem dia após dia, e ainda mais no nosso tempo. Então, no nosso tempo, essa distância tornou-se ainda muito maior por causa do desenvolvimento tecnológico, industrial, tudo acelerado, é um desenvolvimento acelerado, imediatista. Então, devido a esses fatores e muitos outros também fatores que se apresentam todos os dias entre as gerações, atualmente, essa distância tornou-se cada dia maior, causando uma quebra considerável de relações sociais entre a geração atual e a geração passada. Então, as pessoas de 0 a 20 anos é uma geração de 20 a 40, outra geração. De 40 a 60, outra. São 3 gerações que vivem no mesmo tempo. E nós sabemos que hoje é uma distância enorme entre os de 20, os de 40 e os de 60. Os mais velhos, eles não acompanham os costumes modernos dessa nova geração. A sua comunicação tornou-se difícil de ser acompanhada e compreendida pelo idoso. As pessoas idosas não entendem mais nada sobre esta geração. E isso, irmãos, não acontece só lá na sociedade. Isso é coisa do mundo, isso é coisa da sociedade, não. Também no seio da família. A diferença de pensamentos e atitude da geração mais jovem trouxe muitos conflitos entre os seus membros, causando distanciamentos uns dos outros, gerando um isolamento da geração mais velha. Os idosos estão sendo isolados porque não conseguem acompanhar o desenvolvimento acelerado dessa geração. Os costumes são muito outros, são muito diferentes e os idosos não conseguem acompanhar e nem querem compreender e muitas vezes eles se isolam, uma geração isolada da outra. Então são diferenças geracionais. É disso que hoje nós estamos falando, das diferenças, do distanciamento de uma geração para outra. Então, considerando uma geração com um período de 20 anos, torna-se claro para nós que nessas últimas 2 décadas, muita coisa mudou. E tudo foi muito rápido, dificultando ainda mais a adequação da geração passada. As coisas acontecem muito rápidas e o idoso não consegue acompanhar. Então, cada geração, ela vive um tempo diferente, influenciada pela cultura, pelos costumes, pelos valores do momento. E o seu comportamento muda conforme aquele tempo. O gosto da época, os hábitos da época, as vestimentas do momento, da atualidade. Ele vive dentro da sua realidade. O seu tempo é a sua realidade. Nós encontramos lá em Eclesiastes 3, versículo 1, a Bíblia fala: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Nós às vezes usamos esse texto para tantas coisas, para falar de tantas coisas. E hoje nós vamos usar esse texto
na nossa lição. Então, o que a Bíblia diz? Que para tudo há uma ocasião certa. Então, a sua geração tem o seu tempo certo de existência, de viver. Portanto, cada geração vive o seu tempo apropriado, como diz a palavra. É certo para cada propósito. Então, cada tempo é certo para a sua geração. Então, dentro da família, nós encontramos várias gerações, começando pelos avós, que geralmente é a terceira geração, e a mais antiga, né? Os pais geralmente são a segunda geração, que é parte da geração de cima. Os filhos, né, dentro dessa geração atual, é a primeira geração hoje. Hoje eles são a primeira geração. Contando diferente, os idosos são a primeira geração, os pais são a segunda geração e os filhos a terceira geração. Então são 3 gerações dentro de uma mesma convivência, são 3 tempos diferentes que precisam viver em conjunto. Então a visão dos avós pode não ser a mesma dos pais e, consequentemente, a dos pais pode não ser também a visão dos filhos, porque são 3 gerações diferentes. É nesse ponto que torna-se necessário o equilíbrio para uma compreensão diante das diferenças de pensamentos e comportamentos das várias faixas de idade dos membros da família, procurando unir conceitos numa boa convivência em amor, cada geração procurando a melhor maneira de lidar com as tendências do momento, porque elas existem e são reais. Mas é neste momento que a família cristã precisa buscar os princípios e valores da Bíblia, dos quais não se pode abrir mão. Então aí nós vamos para a palavra. É dentro da família cristã é que os conceitos bíblicos se aplicam. E dentro da família cristã é que tudo se fundamenta em Cristo, no seu mandamento. Cristo é a nossa pedra, o nosso exemplo, a imagem que temos que seguir. Mas isso é dentro da família cristã. Daí o grande desafio para a família cristã, diante das diferenças geracionais que afastam as gerações, levando os idosos a um isolamento e os mais jovens ao impulso do sucesso. O jovem hoje ainda está formando, né, o seu modo de viver, está procurando a sua profissão, lutando, cheio de ideais, cheio de sonhos, é o tempo deles. Os idosos já estão cansados, já estão aposentados, estão vivendo no seu tempo ainda, querem as mesmas coisas, querem descanso, querem sossego. Então cada um tem a sua característica, cada geração tem o seu jeito. Então conhecer as tendências de cada tempo, entender o comportamento de cada geração no seu próprio tempo, né? Entender como é essa geração, como ela age, como ela anda, procurar entender, vivendo as suas realidades, tanto na família quanto na sociedade, a influência do momento, as motivações recebidas pela sociedade que influencia o comportamento jovem é de suma importância. Cada geração tem as suas características, por isso, em cada tempo, as pessoas se comportam de maneira diferente, conforme o seu meio ambiente, conforme a diretriz recebida pelos seus pais,
e influenciado pela sociedade que está ao seu redor. Tem essa influência. Os jovens são influenciados pela sociedade. Mesmo que eles tenham toda a diretriz que veio dos pais, ele tem a influência da sociedade. Então, para o cristão, para o verdadeiro cristão que conhece a palavra, escolhe andar segundo a sua orientação, ele reconhece que a Bíblia tem os seus valores imutáveis, que não varia segundo as influências da cultura atual e nem se curva às diferenças geracionais, porque a palavra de Deus é eterna e os seus conceitos não podem mudar. Eles não podem ser mexidos, mudados conforme o tempo. A Bíblia é eterna. Ela foi escrita para todos os tempos, até a consumação dos séculos. A Bíblia não muda. Portanto, o cristão, de acordo com a palavra, não muda os seus conceitos em tempo algum. Ele se mantém firme na orientação bíblica, por isso ele pode conviver em qualquer tempo, interagir com qualquer idade, em compreensão mútua, sem choque de geração, ainda que sejam diferentes. O crente ele tem condições de entender esta geração, de conviver com a geração passada. Ele tem condições. Um idoso que conhece a palavra e sabe, como ele deve agir, ele vive com a geração de 60 até 40, de 40 até 20, de 20 até 0. Ele consegue viver, porque ele tem a orientação bíblica, ele sabe como ele deve agir. Os conceitos dele não mudam. Não mudam jamais. A visão bíblica dele será sempre a mesma. O fundamento dele é Cristo. Mas ele pode conviver com o diferente das outras gerações. Então, como isso se faz? Pastor Cioli nos diz que nós devemos crescer e respeitar. Nós devemos crescer através do respeito. Então, crescimento e respeito. Quando nós respeitamos tanto a norma bíblica para a nossa vida, e nós respeitamos a orientação bíblica no agir com o outro, nós vamos crescer. Então, o respeito, ele não pode faltar no seio da família. Pais e filhos precisam aprender que quando há respeito mútuo no lar, a harmonia não é quebrada nos relacionamentos. O ser humano que é respeitado, ele abre o coração e se torna uma pessoa melhor, tanto no lar quanto na sociedade. Porque o respeito é via de mão dupla e ensina a praticar o amor ao próximo. Quando eu respeito o meu irmão, eu estou praticando o amor ao próximo. Porque eu não posso julgar o meu irmão. Então eu não julgo, eu simplesmente o aceito como ele é, respeito os pensamentos dele, as atitudes dele, o modo de viver dele. E quando eu o respeito, ele me respeita também, é via de mão dupla. Quando os pais respeitam os filhos, eles também são respeitados. Quando os pais não respeitam os filhos, eles também não serão respeitados e vice-versa. Então, na família, onde existe o respeito às diferenças de cada um, reina amor, na aceitação do outro, sem restrição. Ali tem lugar para o diálogo aberto, sem choque de opiniões. Ali não tem briga, não tem discussão. Cada um coloca o seu modo de pensar e o outro analisa. Se não gostou, não segue.
Então o ser humano foi criado para ser livre. Nada imposto traz bons resultados. Nós sabemos disso, que nada que se impõe ao homem dá bom resultado, traz um fruto bom. A imposição sempre traz desobediência, rebeldia. Então é preciso uma comunicação onde cada um possa compartilhar os seus interesses, revelar seus sentimentos, receber apoio da família em suas escolhas. A família precisa apoiar o membro nas suas escolhas. Ele tem direito de escolher como viver. O respeito ao modo de ser do outro é a expressão do verdadeiro amor. A Bíblia inteira nos ensina a respeitar o próximo. Sem respeito não haverá proximidade, não haverá compreensão. O diálogo torna-se impossível. Não haverá oportunidade de influenciar o outro naquilo que poderia ser bom. Se nós não respeitamos a atitude do outro, ele não vai aceitar nenhum conselho que nós dermos para ele, ainda que seja um conselho tão bom. Quando nós respeitamos o nosso irmão, mostramos ele a sua importância no mundo, como um ser criado para ser único, singular, feito individualmente por Deus. Porque Deus criou tudo do nada. Deus não tem forma. Deus não cria seres em série. Deus cria cada ser individualmente. É estranho para nós, porque a nossa mente é pequena, não dá para entender, mas é assim, a Bíblia diz. Então, o respeito ao próximo exige autocontrole de opiniões, para ouvir o outro da maneira imparcial, respeitando a sua posição, compreendendo o seu ponto de vista, sem julgamento. Se o meu irmão coloca para mim um pensamento, uma atitude de vida, uma ação dele que eu às vezes nem concorde, mas eu tenho que compreender. Eu tenho que compreender e não julgá-lo por aquela atitude. Nosso Mestre Jesus nos ensinou a agir assim. Conforme está registrado em Mateus 7,12, Jesus disse assim: olha, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, o que Jesus disse? Quando você souber viver verdadeiramente respeitando o seu irmão, viver no seu ponto de vista, viver fundamentado na palavra, não ficar se metendo na vida do outro, porque você não quer que os outros façam isso com você. Quando você viver assim, você estará cumprindo a lei bíblica e tudo o que falou os profetas. Você cumpre a palavra quando você se recolhe a você mesmo, olha para você. E quando o seu irmão vier, compreenda-o, ame-o, apoie o seu irmão. Nós queremos ser respeitados no nosso modo de ser, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. Então nós temos que respeitar o outro. E foi isso que Jesus disse. Quando você aprender a viver assim, então você vai cumprir toda a lei e os profetas. Há muita gente que pensa que ficar pregando, ficar fazendo a obra, sempre na igreja, sempre mostrando o seu título, levantando a sua bandeira, vai cumprir a lei e os profetas. Mas não é não. É no viver diário, é no trabalho, é na escola, é em casa, na igreja, é na sociedade, é em todos os lugares. Nós temos que estar ali cumprindo a lei e os profetas com a nossa vida em linha com a palavra de Deus. E o pastor Cioli vai mais além e fala assim, olha, as diferenças fazem você crescer. Como é que você vai crescer com as diferenças? É estranho, né? Eu dizer, mas eu vou crescer
com a diferença, aquele outro que é estranho, que é incomum, isso vai me fazer crescer? Sim, faz. Vamos ver, né? O ponto de vista do escritor. Então, as diferenças, elas não devem ser usadas como motivos para afastar as pessoas. Os desejos e as necessidades de cada um devem ser expostos para ser compreendidos pelo outro. Ah, eu não vou em tal lugar assim, porque lá são pessoas ímpias, pecadoras. São pessoas que não merecem a minha presença. Eu sou santo demais para me misturar com aquele povo. Eles são muito diferentes. Que engano, né, irmãos? É ali mesmo que eu tenho que estar, porque ali precisa brilhar a minha luz. É ali que eu tenho que levar o conhecimento de Deus para aquelas pessoas. Conflitos na família podem ser gerados quando os mais velhos defendem, né, os seus princípios e tentam impor os seus pensamentos aos mais novos e vice-versa. Às vezes os mais novos querem impor os seus pensamentos, os seus conceitos para o velho. Olha, você é muito antiquado, você é muito quadrado, você é muito velho, você tem que entrar na minha. Não é assim. Os conceitos são para cada geração. Mateus 18, versículo 15, diz assim, olha, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Ah, então eu vou sair corrigindo todo mundo que está errado, todo mundo que é diferente, todo mundo que é esquisito, eu vou corrigir todo mundo. Nada disso. Não é isso que a palavra diz. Esse texto nos ensina que o diálogo é o melhor meio para acabar com o conflito entre duas pessoas e chegar a um consenso, sem expor o assunto de modo geral, para que não haja constrangimento das partes. Isto se aplica de modo geral. Tem pessoas que acham que isso só aplica com o meu irmão em Cristo. Não. É de modo geral, isso se aplica à minha vida. Na minha família, olha, que seja irmão, que seja pais e filhos, que seja marido e mulher, que seja amigos, companheiros, colegas de trabalho, qualquer situação e outras demais situações. Então, conflitos eles devem ser encarados pelas partes interessadas, que devem aprender com as diferenças, ouvindo as razões um do outro, procurando agir baseados no amor. O diálogo é o melhor remédio para cada situação e para todas as situações, conforme o escritor de um artigo a respeito da família, né, e o conflito das gerações, José H. de Oliveira. Ele diz que é necessário comunicação, o que levará ao bom uso das diferenças. Quando o diálogo é aberto e a pessoa procura entender o outro, se colocando no seu lugar para vivenciar sua posição a respeito do assunto. Se eu não entendo a atitude do meu irmão, eu me coloco como se eu fosse ele, me coloco no lugar dele e procuro entender aquela situação. Assim, os mais velhos de uma geração passada, eles poderão aprender com os mais novos, dessa nova geração, que são atualizados, e estes, os mais jovens, receber dos mais velhos suas experiências de vida, que certamente serão valiosas na vida da presente geração. Então, o conhecimento do velho, o conhecimento do idoso, as experiências do idoso, são pérolas para os jovens, que devem procurar aprender. E os mais velhos, né, que hoje não entendem muita coisa,
porque mudou-se muito o modo de vida, os jovens têm uma nova linguagem, é uma linguagem corporal, é uma linguagem visual, é diferente, eles às vezes eles não falam, eles fazem um gesto, ou às vezes eles falam e usam um provérbio, usam uma gíria, e os velhos ficam boiando sem saber o que está acontecendo. Então os mais velhos também devem procurar a entender, procurar a aprender essas coisas. Ih, mas que jovens estranhos, como eles falam esquisito, não entendi nada. Então vai lá, dialoga, procura saber, para que você tenha proximidade dele. Ele aprende com você, você aprende com ele. Ainda segundo esse mesmo artigo, né, do José de Oliveira, ele disse assim, olha, faça a diferença entre o essencial e o secundário. O que seria isso? Para entender o pensamento desse José de Oliveira, nós vamos considerar o seguinte. A geração passada detém o conhecimento do certo e do errado, literalmente. No passado, os filhos ouviam e obedeciam os pais sem interpelar, porque era considerado que os mais velhos sempre detinham a verdade absoluta por ter vivido mais tempo. Hoje, na era da comunicação, nós sabemos que isto é relativo, não engloba toda a verdade. Por isso, tornou-se necessário uma avaliação do que é secundário e do que é fundamental nas situações em que se apresenta. O que é secundário pode ser analisado como essencial ou não. O que é fundamental não pode ser ignorado. E é preciso ser ensinado, mas não imposto. Nós temos que ensinar o que é fundamental para os nossos filhos, o que é essencial para os nossos filhos. Isso não pode ser discutido, mas não pode ser imposto. Muitas vezes os conflitos são gerados pela intolerância dos mais velhos, ou por suas convicções enraizadas, ou por seu orgulho de muitas experiências vividas, que pode torná-los irreflexíveis diante de novas ideias. Isso não pode acontecer, mas o que deve prevalecer, na verdade, é o bom senso, o que é mais esperado pela geração passada. A geração passada deve ter maior bom senso do que os mais jovens. É esperado deles, né? Que já vivenciou os prós, já vivenciou os contras do que poderia ser negociável e do que pode ser tolerado. Então há algumas coisas que podem ser negociável, há algumas coisas que podem ser tolerado, mas há algumas coisas que são fundamentais. Então essas orientações para a pessoa mais idosa são de grande proveito. E para o jovem isso é fundamental. Se eles procurassem mais entender, saber, eles seriam beneficiados. Então este estudo nos trouxe algumas reflexões que nós devemos levar em conta porque nos instrui na maneira de tratar essa geração de hoje, que tem sido tão incompreendida pelos mais velhos, e nos leva também a ponderar na nossa posição diante do novo, do desconhecido, e que podemos evitar conflitos para ter diante dessa nova geração deles uma visão aceitável. Nós queremos produzir amor nessa geração e podemos sim. Nós podemos encontrar o caminho sem atalhos, sem barreiras que nos desvie e nos impeça de triunfar nessa missão. Nós podemos sim encontrar um caminho livre.
A família de hoje jamais será exatamente como a família da geração passada. Há muitas pessoas que dizem, mas o meu pai me ensinou assim. Sim, o seu pai te ensinou assim, mas você como pai vai ensinar diferente. E o seu filho vai ensinar diferente, porque são gerações diferentes. Não é da mesma maneira, pode ser o mesmo ensinamento, com o mesmo fundamento e a mesma importância, mas de forma diferente. Então, cada geração tem a sua direção baseada no seu dia a dia. E sempre haverá inovações. Sempre será diferente, sempre será inovado. Então, assim como Deus criou, o homem de forma única, sem cópia, se formam também as famílias, com a sua individualidade própria, com a sua característica própria. Os membros de uma família precisam se identificar com ela, como parte de um todo. Então, cada família é diferente, assim como cada ser humano é diferente. E cada membro de cada família, ele deve se adequar a essa família e se tornar um com ela. Andar como aquela família anda. Tem muita gente que fala assim, eu não me encaixo na minha família. Por quê? Porque é intransigente, é intolerante, não é sábio, não tem bom senso. Porque família é tudo. Então todo ser humano sente a necessidade de ser amado e precisa aprender a amar. Quando nós damos amor, nós recebemos amor. Quando nós respeitamos o outro, nós somos respeitados. Quando nós cumprimos o nosso dever bíblico, nós somos amados por Deus. Nós agradamos o coração de Deus. E isso só será possível no seio da família cristã, que conhece a palavra. Cada um doando aquilo que é capacitado para fazer. Dentro da família, cada um tem que usar o seu dom. Assim como na igreja nós usamos os nossos dons para servir. Então este é o grande desafio na família cristã hoje. Paz entre as gerações, e não só na família secular lá fora, mas na igreja também, na nossa grande família. Então eu tenho que ser assim com o meu filho, com o meu neto, com o meu bisneto, com o meu marido, com a minha esposa. Não, nós temos que ser assim com todas as pessoas na sociedade, na igreja. Nós como igreja somos chamados uma família, um corpo, então nós temos que ser um com este corpo, assim como eu tenho que ser um com a minha família, assim como eu sou um com Cristo. Então tudo se resume na palavra. Que Deus nos capacite, irmãos, para aprender e praticar, porque não adianta aprender pelo simples fato de saber. Nós temos que aprender para praticar. Que a paz fique com os irmãos